Seguimos aqui na nossa série de vídeos sobre o livro Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Pinkola Estés. Se você caiu aqui de paraquedas e ainda não viu os conteúdos anteriores, ao final desse vídeo você pode assistir outros conteúdos da série nessa mesma playlist, e eu recomendo que você faça isso no final. Hoje a gente vai falar sobre o 5º capítulo do livro, intitulado A Caçada, quando o coração é um caçador solitário. E nele vamos explorar o conto A Mulher Esqueleto, encarando a natureza da vida, morte e vida do amor. Esse capítulo, em particular, além de falar sobre como a gente busca e firma um relacionamento, é um dos meus preferidos, pois traz uma lenda do povo Inuit. E aqui eu vou fazer um breve parênteses para falar sobre o povo Inuit. Os Inuit são um dos povos originários que habitam as regiões árticas do Canadá. Eles são conhecidos por sua rica cultura e história, bem como por suas adaptações notáveis à vida em ambientes extremamente frios e desafiadores. Os Inuit são famosos por sua habilidade na caça de focas, baleias, moças e outros animais marinhos, além de caribus e outros mamíferos terrestres. Eles têm sua própria língua, que varia de acordo com a região. O Inuktitut é uma das línguas mais faladas. Sua cultura é rica em tradições orais, incluindo histórias, lendas e canções que são transmitidas de geração em geração. Eles são conhecidos por sua arte, que inclui esculturas em pedra, marfim e ossos, bem como tapeçaria e cerâmica. E suas criações frequentemente retratam a vida cotidiana, a natureza e temas culturais. Por quase 9 anos, eu morei no Canadá. E nos últimos anos tive a oportunidade de trabalhar e me relacionar com algumas das diversas primeiras nações que seguem buscando reconhecer que seu território foi não cedido e sua cultura dizimada, entre outras questões ainda mais profundas que seguem trazendo consequências para as novas gerações dentro do Canadá. Voltando ao livro, no conto, um Inuit está pescando no gelo quando de repente sente algo grande na linha de pesca. Quanto mais ele luta para trazer o que acredita ser um grande peixe para a superfície, mais a linha se emaranha nas costelas da mulher esqueleto. Quando a mulher esqueleto finalmente chega à superfície, o pescador se depara com uma cabeça calva, pequenos corais nas órbitas do crânio e crustáceos nos velhos dentes de marfim. Quando ele se deu conta, ela já estava dentro do seu caiaque. Assustado, o pescador começa a remar em direção à terra firme. Sem perceber que a mulher esqueleto está emaranhada em sua linha, ele tem a sensação de que ela está de pé, correndo atrás dele, enquanto ele corre em direção ao seu iglu. Lá, na escuridão do seu iglu, o pescador fica em silêncio, acreditando estar sozinho. Quando ele acende a sua lamparina de óleo de baleia, lá está ela, com um calcanhar sobre um ombro, um joelho preso nas costelas, um pé por cima do cotovelo. Como um homem solitário e ainda surpreso com o que vê, ele começa, sem saber bem porquê, a soltá-la da sua linha de pescar. Ao final, ele cobre os ossos de pele para aquecê-la. Depois de tanto trabalhar, o homem sente sono e logo está sonhando. Como acontece às vezes quando sonhamos, uma lágrima escorre do seu rosto. Vendo o brilho da lágrima iluminado pelo fogo, a mulher esqueleto põe sua boca junto à lágrima e aquela única gota é como um rio que ela bebe até saciar sua sede de tantos anos. Deitada ao seu lado, ela retira o seu coração, um tambor. Ela senta-se ao seu lado e começa a batucar e cantar: carne, carne, carne. E conforme canta, seu corpo vai se revestindo de carne, seus cabelos surgem, seus olhos ganham brilho, suas pernas se separam e seus seios ganham forma. Quando está pronta, canta para despir o homem e se enfia na cama, deixando que as peles se toquem. E assim, os dois acordam juntos no dia seguinte. Pronta para desbravar essa história comigo, como a gente sempre faz por aqui? Frequentemente, nas histórias do Norte, o amor não é um encontro romântico entre dois amantes. As histórias das regiões próximas aos polos descrevem o amor como uma união de dois seres cuja força reunida permite a um deles ou a ambos a entrada em comunicação com o mundo da alma e a participação no destino como uma dança com a vida e a morte. O amor significa um vínculo visível que prevalece tanto na fartura quanto na austeridade. Para que essa união aconteça, é preciso trazer um terceiro elemento para a relação. E esse elemento é justamente a mulher esqueleto, também conhecida como a morte.
Claro que a gente não pode deixar de fazer referência aqui à carta da morte no tarô, que fala justamente sobre a transformação pela qual a gente precisa passar para renascer, como um oráculo que sabe exatamente o momento de um ciclo começar e terminar. Para que se crie um amor duradouro, a mulher esqueleto precisa ser aceita no relacionamento e abraçada pelos dois amantes. A incapacidade de encarar a mulher esqueleto e de desenredá-la é o que provoca o fracasso de muitos relacionamentos no mundo em que a gente vive. Enquanto aqueles que são iniciados não têm medo da morte, a cultura muitas vezes incita a gente a jogar a mulher esqueleto pelo penhasco abaixo, não só por ela ser apavorante, mas também porque demora muito para a gente aprender a lidar com ela. Estamos cada vez mais acelerados e descartando tudo aquilo que não nos agrada em uma primeira vista. Só que, para o amor se estabelecer, é preciso tempo para desemaranhar seus ossos e olhos para assimilar o belo. Diz-se que tudo o que procuramos também está à nossa procura, que se a gente ficar bem quieto, o que a gente procura vai nos encontrar. E esse é o jeito de se aproximar da natureza da morte, com confiança de espírito. A imagem do sono inocente aí mostra que o pescador está entrando em uma transição que vai levá-lo a um estágio mais profundo de maturidade e que tudo será como deve ser. O momento crítico aí é justamente quando uma pessoa permite se amar apesar de ter suas angústias, apesar de ficar nervoso, apesar de ter sido ferido anteriormente e apesar de temer o desconhecido. Às vezes faltam palavras para estimular a coragem, é preciso simplesmente confiar e mergulhar. Pois no final das contas é melhor confiar na direção para a qual o amor nos leva do que ficar confinado em algum leito rachado do rio seco da psique. Quando uma vida é excessivamente controlada, cada vez há menos vida a controlar. Todos nós já cometemos o erro de pensar que uma outra pessoa podia ser nossa cura, mas leva tempo para entender que isso não existe, já que colocamos nossos ferimentos na parte externa em vez de curá-los dentro de nós. Não há nada que uma mulher deseje mais de um parceiro ou parceira do que a atitude de ele ou ela desmanchar suas projeções e encarar o seu próprio ferimento. Steis segue a sua reflexão trazendo as primeiras fases do amor, que são divididas em 7 momentos diferentes. Pode pegar o papel e caneta aí para entender muito sobre o seu próprio relacionamento atual ou relacionamentos anteriores através das palavras de Steis. Na primeira fase, acontece a descoberta acidental do amor. O pescador não se dá conta, mas está trazendo para a superfície a criatura mais apavorante que jamais conheceu. Essa fase marca o primeiro estágio dos apaixonados. Estamos todos cegos. Estamos com fome, colocamos a isca no anzol, mas não sabemos exatamente aquilo que estamos buscando. Steis, como psicóloga, relata histórias de pacientes que chegam ao seu consultório dizendo com um pavor feliz: conheci uma pessoa, eu não queria, eu estava na minha, nem estava olhando, quando de repente conheci alguém. E agora? Antes que possam se dar conta, a mulher esqueleto apareceu na superfície, subiu na canoa e está indo em direção ao iglu. Para a maior parte das pessoas, essa é a hora de correr, assim como fez o pescador. É natural a gente agir assim, mas não por muito tempo, muito menos para sempre. Na segunda fase, ocorre a caça e a tentativa de ocultação. É nesse estágio que as pessoas se enfurnam na toca, tentando ficar invisíveis à mulher esqueleto. Nessa fase, quanto mais a gente tenta fugir de um relacionamento, parece que ele vai ganhando mais vida. E quanto mais vida é gerada, mais assustada a gente fica. É aqui que tentamos racionalizar o amor. É quando a gente diz: posso me dar melhor com outra pessoa, não quero renunciar a X, Y ou Z, e aqui a gente preenche com todo tipo de coisa, não quero mudar minha vida, não quero encarar as minhas feridas, nem a de outra pessoa, não estou pronto, ou ainda, não quero permitir isso antes de saber o que virá depois. Aliás, o famoso dar um tempo dos tempos modernos é semelhante ao iglu do pescador, quentinho e seguro. A conclusão aqui é que aqueles que entram em um relacionamento com a mulher esqueleto conquistarão um duradouro talento para o amor. E aqueles que se recusarem não conquistarão nada. Não tem como evitar isso. A verdade é que não existe a sensação de se estar completamente pronto ou de ser a hora ou pessoa certa. Como acontece com qualquer mergulho no inconsciente, chega uma hora em que simplesmente torcemos para que dê certo e saltamos rumo ao desconhecido.
Se a gente quer amar de verdade, não tem como fugir do aprendizado de abraçar a mulher esqueleto. Na terceira fase é quando a gente desembaraça o esqueleto e quando compreende os aspectos da vida, morte e vida. Quando o pescador vê a mulher esqueleto toda emaranhada, ele vê também o vislumbre de algo que não sabe bem o que é. Se antes ele fugiu, agora ele consegue tocá-la. Muito embora a gente se sinta assustados, estamos dispostos a tocar o não belo no outro e em nós mesmos, as nossas famosas sombras. Esse é justamente o ensinamento da energia arquetípica do signo de Libra. Somente quando a gente compartilha as nossas sombras e ouvimos as sombras do outro, somos capazes de nos relacionar. Uma pessoa que tenha desembaraçado a mulher esqueleto conhece a paciência e sabe esperar. Ela não se choca com a escassez, nem tem medo dela. Suas necessidades ao imediatismo são substituídas pelo tempo necessário para desemaranhar o amor. Na quarta fase, ocorre a confiança que gera o relaxamento. Quando o pescador deixa-se levar nos braços de Morfeu, ele relaxa. O sono é um símbolo do renascimento. Nos mitos da criação, as almas adormecem enquanto se realiza uma transformação. Na quinta fase, temos o compartilhamento de sonhos futuros e tristezas passadas. Enquanto o pescador dorme, uma lágrima salta do canto do seu olho. A mulher esqueleto, cheia de sede, bebe a lágrima do pescador. Na mitologia, a lágrima detém o poder criativo e representa a união sincera. No folclore das ervas, a lágrima é um aglutinante para unir ingredientes e também almas. Nos contos de fadas, quando a lágrima brota, ela espanta ladrões, provoca inundações dos rios ou invoca espíritos. Quando tocam um corpo, curam e restauram a visão. E quando tocadas, causam a concepção. Despido agora de todos os espinhos, anzóis e facas do mundo diurno, o homem atrai a mulher esqueleto para deitar-se ao seu lado, para beber e se nutrir do seu sentimento mais profundo. Quando a lágrima cai do seu rosto, o pescador torna-se seu próprio curandeiro e não procura a mulher como um analgésico. Ele se deparou com a própria dor ou suas sombras e reconhece ao tocá-la. A lágrima do pescador atrai para ele a mulher esqueleto que deseja participar mais da sua vida. Na sexta fase, temos o início da cura dos ferimentos arcaicos. Quando o homem entrega seu coração por inteiro, ele se torna uma força espantosa. O coração aí simboliza a sua essência. Quando a mulher canta, gerando carne para si mesma, a pessoa cujo coração ela está usando sente o que está acontecendo, enche-se com a criação e transborda com ela. Na tradição, tambores feitos de ossos humanos invocam os mortos. Tambores feitos com o couro de certos animais são bons para conclamar os espíritos de animais. E um tambor feito com o coração, como no conto, invocará os espíritos que estão ligados ao coração humano. E aqui eu trago mais uma informação que considero fundamental compartilhar nos dias atuais. É comum vermos mulheres e homens brancos tocando tambores nas redes sociais como apropriação cultural, sem a menor noção da profundidade, significado, espiritualidade e responsabilidade que esse ato tem para as primeiras nações. Tocar um tambor requer uma cultura, uma iniciação ou ainda uma permissão a de quem esta rica cultura é de direito. É comum a gente ver em loja, sobretudo no Canadá, tambores sendo vendidos ou ainda pessoas que não são originárias das primeiras nações tocarem, ou pior, ensinarem outras pessoas a tocar o tambor. Tenha muito cuidado ao ver isso acontecer. Questione e respeite a cultura das primeiras nações que tiveram e seguem tendo sua cultura dizimada nos dias atuais. E por último, a sétima fase do amor, quando temos a fusão do corpo e da alma. Muitas vezes fugimos da natureza da vida, morte e vida porque acreditamos que o amor é apenas uma dádiva. No entanto, o amor em sua essência é uma série de mortes e renascimentos. A paixão morre e volta. A dor é espantada para longe e vem à tona mais adiante. Amar significa abraçar e ao mesmo tempo suportar inúmeros finais e inúmeros recomeços, todos no mesmo relacionamento. Novas atividades são uma cura para o tédio, a intimidade é a cura para a solidão e a solidão é a cura para a sensação de falta de espaço. Sem o conhecimento dessa dança, podemos ter a tendência a tentar nos curar com gastos excessivos, exposição a riscos, escolhas irresponsáveis e a busca por um novo parceiro.
Para as mulheres que leem o livro Mulheres que Correm com os Lobos, esse conto pode ser interpretado como uma mensagem sobre a vida, morte e vida pela qual passamos quando optamos por nos relacionar com alguém. Muito embora possa existir discórdia, buscamos parceiros para toda a vida. Os vínculos formados devem ser capazes de nos permitir ultrapassar invernos rigorosos, primaveras abundantes, longas caminhadas, novas ninhadas, antigos predadores, danças tribais e cantos em coro. A natureza da vida, morte e vida é um ciclo de animação, desenvolvimento, declínio e morte que sempre se faz seguir de uma reanimação. Se você já fez uma consulta de astrologia ou tarô comigo com a temática de relacionamentos, isso aí é o que eu chamo de contratos, ou ainda uma energia um pouco saturnina. Quando a gente inicia um relacionamento com alguém, é como se a gente assinasse um contrato imaginário com o outro. De tempos em tempos, a gente precisa reler juntos esse contrato e decidir. Ele segue sem alteração? Precisamos fazer uma alteração contratual? Ou talvez um adendo, um anexo pode resolver a questão? Ou ainda, quando a gente deixa de revisar o contrato por um tempo, será que chegou a hora de uma rescisão? Essa é a tal dança sobre a qual Clarissa Pinkola Estés fala. E também a constatação da vida, morte e vida nos relacionamentos, que nada mais é do que abraçar e ao mesmo tempo suportar inúmeros finais e inúmeros recomeços no mesmo relacionamento. Estés fala também da importância de todas as fases e de uma tendência que a gente tem de pular ou acelerar algumas delas. São exatamente essas 7 fases que permitem que a gente crie um vínculo imortal de alma para alma. É assim que um relacionamento amoroso deveria funcionar, com cada parceiro transformando o outro. A força e o poder de cada um são desembaraçados e compartilhados. Se você curtiu esse conteúdo, eu te convido a curtir, comentar, compartilhar, para que eu possa seguir na missão de partilhar as chaves do conhecimento com você. Se esse é o seu primeiro contato comigo, na descrição desse vídeo você pode saber mais sobre mim e sobre meu trabalho com astrologia e com tarô, como acontecem as minhas consultas e meus cursos online com inscrições abertas nesse momento. E assim, seguimos juntos nessa busca de transformar chumbo em ouro.